Fico nervoso, ainda mais no momento da minha vida. Deus me chama para trazer uma palavra para os irmãos. E é culto de restauração, né? E hoje eu falarei sobre fé. Porque a fé, ela precisa ser restaurada dia após dia. Que sem a fé nós não somos nada. Sem a fé em um Criador que nos deu um fôlego de vida, nós padecemos. E é um dom de Deus. Abra comigo Hebreus capítulo 11. Falar sobre fé tem que falar de Hebreus, né? Que eu possa trazer às vezes uma perspectiva dessa palavra um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ouvir, né? Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos lançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Vou pular o versículo 5, vou para o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Pode se assentar? Bendito és tu, eterno nosso Deus, Criador do céu e da terra. A tua palavra é eterna e o teu reino não tem fim, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ministrar mais uma vez a tua palavra, para que nós fortifiquemos a nossa fé esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. A fé, eu fiz essa pergunta essa semana com minha mãe. Ela é racional ou irracional? Vou perguntar para o Bosco: racional ou irracional, Bosco? Racional. Porque às vezes nós devemos prestar atenção na palavra do Senhor, que Deus não é mágico. Deus não faz mágica. Deus, Ele tem o poder de criar do nada, como Ele criou a terra. Mas depois que Ele criou todo mundo físico, Ele deu autoridade ao seu Filho na terra, para ser um Deus na terra, porque nós somos imagem e semelhança dele, e através das palavras que saem das nossas bocas, nós criamos e damos formas àquilo que nós necessitamos. Deus já fez tudo, já está tudo pronto no céu e está tudo pronto aqui na terra. As melhorias dependem de mim e de você, porque nós somos um vaso na mão do Senhor, e nós possuímos a vontade da carne e a vontade do Espírito. E esse vaso, para que vocês entendam bem, ele precisa ser preenchido de luz de Deus. Mas para que nós sejamos cheios de luz, nós precisamos da luz, que é a palavra de Deus. Mas os desejos carnais são as trevas
que impede de nós receber as luzes do Senhor, de nós ouvir a voz do Senhor, como Abraão ouviu um dia. Deus tirou Abraão do meio da idolatria. Às vezes nós só focamos só na idolatria, mas Deus tinha um propósito com a vida de Abraão. E Abraão deu ouvido à voz do Senhor e obedeceu. Por isso que Abraão é reconhecido como pai da fé. Se você perguntar para um muçulmano, para um judeu, para um católico, para um espírita, todos conhecem Abraão, que é o pai da fé. Foi o que startou. Abraão foi o start da fé monoteísta, a fé que acredita no único Deus, não em vários deuses. E essa fé, a todo momento do povo de Deus, Deus precisou restaurar essa fé, porque nós, como seres humanos e carnais, às vezes nós resvalamos nossos pés e sujamos às vezes com lama, né? Sujamos com nossos desejos, com nossas vontades. E é necessário que às vezes Deus nos prova, porque o ouro ele é provado no fogo, né? Então nós temos a fé, e essa fé ela é representada pelo ouro, onde ela é provada pelo fogo. Deus nos prova para que nós possamos passar de etapas, para que nós possamos nos amadurecer cada dia mais. E falando aqui que é impossível agradar a Deus sem fé, porque primeiramente nós precisamos crer em Deus. Depois que veio seu Filho, hoje nós cremos em Cristo. Mas nós nunca devemos esquecer do eterno, que é o Pai, porque Cristo sempre veio e trouxe a evidência do Pai. Tudo que Cristo fez aqui na terra, Ele falava: o Pai me ensinou, assim eu aprendi com o Pai. Eu e o Pai fazemos isso. Eu só faço o que o meu Pai manda. Então nós não devemos roubar o lugar do Pai. Amém? Estão entendendo? Jesus Cristo, Ele não é o Pai, Ele é o Filho. Ele é o exemplo para que nós aqui que somos cristãos, seguidor dele, seguir os passos que ele praticou aqui na terra. Hoje nós somos cristãos por causa dele, e aprendemos seus ensinamentos, que é leve, que é suave. Que na época de Cristo, ele veio no momento onde, como se fosse hoje também, é um caos econômico, religioso, é um caos em todas as áreas. E hoje está até mais avançado ainda, por causa da tecnologia. E por causa da tecnologia, muitos ficaram incrédulos. E a incredulidade é inimiga da fé. Eu por um momento passei a ser incrédulo. E vira e mexe, semanas, dias após dias, às vezes vem em mim a vontade de largar a mão de igreja. Saí do ministério, eu acho que tem uns 7 meses, 8 meses, alguma coisa assim. Porque às vezes eu aprendi algumas coisas que às vezes eu não estava preparado para isso. E minha fé foi provada nisso. E às vezes eu me tornei incrédulo. E às vezes nós se tornamos incrédulos em vários momentos da nossa vida. Mas a bondade de Deus, ela nos alcança. Que a palavra de Deus fala que não há profundidade, não há altura, não há largura que nos separa do amor de Deus. Eu tenho um bom tempo que eu não ministro. E Deus usou o pastoreado para falar para ministrar. Aí eu falei assim: isso é um sinal que Deus lembra de mim e de você. Deus lembra de nós, um pequeno detalhe.
Então, a fé, ela vem em toda a trajetória do povo de Deus. Jesus, em Marcos capítulo 9, ele cura um menino que estava possesso de um espírito imundo. E esse espírito imundo fazia esse menino rolar no chão, se bater, lançar no fogo, na água. E quando ele vier até Jesus diante daquela multidão, o pai do menino pediu ajuda para Jesus. E Jesus, olhando, falou: o que quer que eu te faça, né? E ele disse: que você possa me ajudar, meu filho, a libertar meu filho. E Jesus perguntou o que ele tinha, ele relatou. E Jesus falou, o homem tinha perguntado para Cristo: o Senhor pode curar ele? E Jesus respondeu a pergunta do pai com outra pergunta: você crê? Nós podemos receber a cura, nós podemos receber aquilo que nós almejamos, mas nós temos que crer, e crer no racional. Porque se for olhar a história do pai, o menino já tem desde a infância isso. É até difícil crer, porque às vezes eu acho que já buscou todos os recursos, né? Mas mesmo não dando certo, nós devemos crer. E Jesus falou assim: se podes, tudo é possível ao que crê. E o pai respondeu: eu creio. Mas logo em seguida o pai continuou: me ajuda na minha incredulidade. Porque às vezes as frustrações das nossas vidas nos levam a ser incrédulo, nos leva a desacreditar. Hoje, se você procurar na internet, você vai achar vários relatos que a Bíblia não foi escrita por homens, não existe, mas o que vai permanecer, como foi dito aqui, os antigos andaram por fé e eles tiveram testemunhos. Eu acredito que cada um de nós que estamos aqui na casa do Eterno, nós um dia tivemos um testemunho com Cristo. Você foi marcado por algo, e por isso você está aqui. Que nós falamos: vamos lá cultuar o Senhor. Eu aprendi esses dias o pastor falando na internet, ele falando assim que o culto não é para o Senhor. Deus não precisa do nosso culto. O culto é para nós sentarmos aqui e aprendermos o que está escrito nas Escrituras. Mas o que está escrito nas Escrituras, muitos e muitos anos, foi distorcido por pessoas, às vezes, que não prestam atenção na Escritura. Lê um versículo e fica meditando em casa. Aí aquele primeiro pensamento que veio da interpretação dele sobre aquele versículo, ele acha que é aquilo lá que é. E aí nós fomos criando heresia e heresia. Até hoje nós falamos: vamos fazer jejum de Daniel. Não tem jejum de Daniel, porque nós não aprendemos a ler direito lá. O tempo é muito distante que Daniel deixou de comer, né? Comeu só legumes. E o tempo da resposta do anjo é muito distante, é um tempo do outro, não tem nada a ver. Mas por falta de conhecimento, Deus vai falar em Oséias: o meu povo é destruído. O povo de Deus perdeu sua força por causa do conhecimento. Porque se tiver conhecimento do que está escrito, você tem o firme fundamento que está escrito em Hebreus. O firme fundamento está na palavra do Eterno, está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a base da nossa fé. Vamos aprender com Jesus. Jesus falava o que está escrito. Nós não devemos lutar contra o diabo, Satanás, porque a Bíblia não fala isso para nós lutar com o diabo.
A Bíblia fala para nós resistir. É diferente. Se nós pararmos para pensar a interpretação, é diferente. É nesses pequenos detalhes, nessas entrelinhas, que o nosso opositor vai trazendo a incredulidade dentro de nós, porque nós não prestamos atenção no que está escrito. Jesus, ele resistiu Satanás. Ele venceu Satanás no deserto através do que? Da palavra. Transforma a pedra em pão. O que Jesus disse? Está escrito: nem só do pão viverá o homem. Pula daqui, que está escrito. Jesus respondia no que estava escrito. E às vezes eu e alguns irmãos achamos que nós somos melhor que Jesus. Nós queremos enfrentar. Não, nós queremos orar. Vou fazer campanha. Não, você tem que firmar na palavra. Você resiste ele. Quando ele vir até você, o seu opositor, ele vai entender que você tem uma fé inabalável. Você tem conhecimento das Escrituras, como Jesus tinha. Por isso que ele não venceu. Porque nós, seres humanos, nós temos a nossa má inclinação. E a nossa má inclinação, eu aprendi, um pouco no judaísmo, que a nossa má inclinação, ela gera demônios. Se eu pratiquei prostituição, eu gerei aquele demônio da prostituição. E aquele demônio diante de Deus, ele me acusa diante de Deus. E não tem como a gente justificar, porque ele fala: você que me criou, você que me chamou, você que deu forma a mim. Mas se nós praticamos obras do Espírito, nós criamos anjos, trazemos luz. E como nós somos um vaso, quanto mais nós praticamos as nossas vontades, nós criamos barreira para que nós recebamos a luz de Deus. E essa barreira, ela é quebrada através da palavra de Deus, da oração, da meditação na palavra de Deus. E quando, voltando ao texto que Jesus tinha libertado o menino, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e chegando lá, os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus já tendo dado autoridade: em meu nome você expulsará o demônio. Eles perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu para eles: esta casta, ela só sai através de jejum e oração. Ou oração e jejum e oração. E qual é a casta? E eu já vi muitas e muitas vezes mensagem dita que a casta era demônio. Esse demônio que é terrível, você vai vencer ele jejuando e orando. Não. Se você ler o texto e interpretar o texto, Jesus está falando sobre a incredulidade que havia naquela geração. Ó geração má e incrédula, até quando eu estarei convosco? A incredulidade nossa é quebrada através das orações, do jejum. Nós não quebramos incredulidade com outra coisa. Jesus estava querendo ensinar para os discípulos: vocês têm que ter comunhão com o Pai, vocês têm que estar revestidos da palavra de Deus, porque senão você vai ser como a onda do mar, levada pelo vento, porque você não tem firmeza, a sua fé, ela não está firmada, que é a palavra de Deus, o firme fundamento das coisas que vocês esperam, mas que você não está vendo. Eu vou conquistar um carro. Você tem a fé para conquistar um carro, você está projetando isso, mas o que precisa? Não, eu vou orar e Deus vai me dar o carro. É assim, irmão? Não, você precisa trabalhar, tirar a habilitação, andar certinho, ter um bom nome, vai lá e tira o carro. Tem coisas que o nível da sua fé, que aí entra a mão de Deus, que é o sobrenatural.
Mas o princípio é a palavra de Deus. Nós está firmado nela. Eu vou abrir com vocês aqui Tiago, o livro de Tiago, capítulo 2. Está lá no finalzinho, Tiago. Ele vai falar assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da nossa glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com um anel de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar com diferença que tem os trajes de luxo, e lhe disseste: tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não nos tornaste juízes, tomando de perversos pensamentos? Se nós tratar os irmãos com diferença, nós não estamos fazendo acepção de pessoas. E não está afirmado na palavra isso. Porque se você ler mais para frente, versículo 9, perdão, versículo 7: não são eles os que blasfemos o bom nome que sobre vós invocado? Se vós, contudo, observai a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porque se nós formos procurar o que é pecado, o que não é pecado, aonde nós acharemos? Na palavra de Deus, nas leis que Deus estabeleceu. Há uma lei, como foi dito aqui, que você tem que amar seu próximo como a ti mesmo. E se nós não amamos fazer uma acepção de pessoas, nós estamos em pecado e transgredimos o ensinamento do Senhor. E aí nós criamos castas, nós criamos impedimento que nós recebemos a luz de Deus por causa disso. E Tiago vai falar aqui que a fé sem a obra, ela é morta. E aonde está a obra? A obra está nesse sentido. Você tem que tratar as pessoas igual, você tem que amar as pessoas igual. Isso é a obra de Deus. Jesus falava: eu faço a obra do meu Pai, porque ele fazia o que estava escrito. A autoridade que Cristo tinha era porque a autoridade que era dos céus, através da palavra de Deus. Porque um homem de Deus e uma mulher de Deus, ela tem autoridade não por status, às vezes é gerente, né? Mas é por causa da palavra de Deus, pela postura, como o nosso irmão Bosco disse aqui. Às vezes a sua família é admirada pela autoridade que você tem na sua família, pela autoridade que você tem firmado na palavra. Aí as pessoas falam bem assim: vamos almoçar, ora aí por nós. Você pode estar tudo errado, mas se a pessoa fala para você orar, porque ela vê a autoridade em você para orar. Porque todos nós podemos orar, mas porque nós não fazemos acepção de pessoas. E a nossa fé, ela precisa estar firmada na palavra de Deus. Porque se nós queremos se aproximar de Deus, nós precisamos dela, como diz aqui em Hebreus. Nós precisamos dela para que nós aproximemos de Deus, porque nós cremos que Ele existe.
que Ele ouve nossas orações, que Ele sabe da nossa necessidade. Eu estou com 36 anos. Tem situação na minha vida que eu pensava que não ia dar jeito, não tinha como. Você acredita que eu estou mais maduro hoje? Estou tranquilo. Porque a gente tem que crer só. Crer. Tem uma palavra que eu aprendi há muito tempo que falava assim: pegue a sua vida e mude para o lado positivo da sua mente. Lá você encontrará fé. E a fé, ela tem a raiz transliterada do hebraico emuná, que significa fidelidade e obediência. Se nós somos fiéis ao Senhor, obediente à sua palavra, nós temos fé. Nós não somos perfeitos de estar cumprindo certinho, mas nós cremos. Na medida do possível, nós obedecemos ao Senhor. Depois que você conheceu a Cristo, para você pegar algo que não é seu, quem tinha costume já pensa muito, né? Mesmo que não tem ninguém. Ah, esse aqui, tudo tem dono. Para você, às vezes, não pagar mais a água, mas você conhece a Cristo, você tem a consciência. Você fala: não, eu tenho que pagar minha água, tenho que pagar minha luz, tenho que pagar meus credores. Porque há uma nuvem tão grande de testemunha diante de nós. Amém? Então, a nossa fé, ela é racional. Não deixe ninguém abalar sua fé. E por mais que as pessoas elas investem em outros deuses, será que nós conseguimos olhar para ela amando aquela pessoa? Se ela é espírita, se ela é do candomblé, será que nós conseguimos amar? Ou nós fingimos que amamos? Porque se nós fingimos que amamos, nós já estamos mentindo, como está dentro da palavra. Então nós precisamos do que? Orar mais, jejuar mais, porque nós vamos quebrar essa incredulidade. Jesus foi perfeito porque Ele não tinha essas barreiras. E Ele falou: vocês farão coisas maiores que eu fiz. Ele foi para o Pai. Amém? Jesus está aqui hoje? Amém? Se nós for nas Escrituras, Jesus está à direita do Pai. Quem está aqui é o Consolador. E Ele disse: eu vos enviarei outro Consolador. Eu não vou deixar órfão. Esse Consolador, Ele nos selou. Ele nos sela para no dia da redenção, que Ele voltar, nós estaremos prontos. O Consolador que está aqui. Você está entendendo que para servir um Deus racional é difícil? Porque nós quebramos a religiosidade que existe dentro de nós. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Nós quebramos essa religiosidade, porque não está escrito isso. E todas as vezes que eu professo aquela coisa que Jesus está aqui e não está escrito, nós transgredimos o que está escrito. O Consolador está aqui representando o Pai, representando os céus. Amém? Não tem problema você orar para Jesus. Ele sabe a intenção do seu coração. Amém? Eu só estou trazendo uma linha de raciocínio racional, para que quando você for confrontado aí fora, nas ruas, a sua fé não vai ser abalada por causa disso. Eu, quando aprendi a falar Yeshua, 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 eu não queria falar mais Jesus, pastorão. Porque não tem nada a ver, mas só que o Senhor conhece meu coração. Quando eu falo Jesus, eu estou falando o Filho de Deus, o único que o mundo inteiro conhece, né?
Ah, mas Jesus não está aqui, não ouve, mas se ele está com o Pai, ele sabe de todas as coisas, porque a ele foi dado todo o poder e autoridade. Vocês estão entendendo, irmãos? Não estou desmerecendo Cristo, estou trazendo uma linha de raciocínio racional, para que as nossas orações e as nossas petições ao Senhor, ela seja direcionada no alvo certo. Porque hoje, eu, Stefferson, sou mais difícil de ser compreendido, porque se eu falar uma palavra do que eu conheço, que está escrita, as pessoas contestam. E ela fica ofendida, mas ofendida com uma verdade que está escrita. Amém? Jesus, ele é filho de Deus, correto? Então Jesus não é o próprio Deus. Se nós falamos que, se eu falo para alguém, Jesus não é o próprio Deus, tem pessoas que ficam bravas. Não, irmão, mas a Escritura diz isso. Ele diz isso. Você nunca vai ver ele falando que ele é Deus. Ele nunca falou. E sabe por que nós frustramos? Por causa da religiosidade, por causa da nossa incredulidade. Nós ficamos impregnados na religião, que não, mas eu aprendi desde pequenininho que é assim. Mas você nunca leu e prestou atenção, porque nós somos um ser que temos raciocínio lógico. Porque para nós, como cristão, adorar esse Deus e defender a nossa fé, nós precisamos de quê? Conhecer aquilo que nós defendemos. Eu não sei se eu sou voltado muito para estudo, eu não sei pregar no reteté, pastor El. Mas assim, eu preocupo de ensinar. Por mais que às vezes um vai zangar comigo, 2, 3, mas um dia ela vai deparar lá na frente, vai falar: eu podia ter adiantado. Vamos prestar mais atenção nas Escrituras. Vamos entender quem que é Abraão, vamos entender quem que é Moisés, cada um no seu devido lugar. Vamos entender para que nossa oração seja como uma flecha que vai em direção aos céus e nada impede. Porque o inimigo vai tentar nos parar, mas nossa fé está inabalada. Ela está aqui, ó, fundamentada. Ela é o fundamento da nossa fé, está na palavra de Deus. E Cristo, ele é a representação da palavra de Deus. Então, se nós estamos na palavra de Deus, nós estamos em Cristo, irmão. Mas Cristo é a palavra de Deus? Não, Cristo, ele encarnou a palavra dele. Ele andou ao ponto de as pessoas olhar para ele e ver Deus nele. Alguém aqui já viu Deus? Mas se você curar, libertar, começar a fazer prodígios e maravilha como Jesus fez, as pessoas vão falar: você é um Deus, cara. Não foi assim com Paulo? Paulo foi mordido por uma víbora, ele não morreu. As pessoas falaram: esse cara é um Deus. Mas só porque faz milagre, faz cura, faz libertação? Não. Nós devemos pegar o exemplo. Cristo é nosso exemplo. Ele obedeceu ao Pai até ser crucificado. E por ele ser crucificado em obediência, ele venceu a morte e nos trouxe vida. E ele fala: agora é sua vez, Bosco, Stefferson, pastor El, é sua vez agora. Nós devemos refletir a face de Deus através da palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, pastor Elton, porque até para mim ministrar essa palavra, eu pego ela como exemplo, para que eu possa olhar e fazer uma autoanálise da minha vida. Porque para falar a palavra de Deus a gente tem que ter até temor. Será que eu me pergunto, será que eu
Sou capacitado para falar a palavra de Deus? Só porque eu conheço alguma coisa, outro não. Será que eu sou capacitado? Porque aquilo que eu falo, ela tem energia, ela tem poder. Porque se um dia vocês verem eu dando mau testemunho, vocês vão falar, mas você falou aquela palavra. Isso é comunidade. Isso é cada um está ajudando o outro. Porque às vezes nem sempre eu vou estar na alta, às vezes eu posso estar na baixa. Mas o irmão que estava na baixa, no dia que eu ministrei, ele foi para a alta e hoje ele pode me ajudar. Por isso que nós somos um corpo. Nós temos que sentir as mesmas dores, nós temos que sentir as mesmas alegrias. Aí nós estamos caminhando conforme a palavra de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade de vocês terem me ouvido. E que eu possa não gerar dúvida na cabeça de ninguém, mas que você esforce a estudar mais as Escrituras, estudar mais a palavra de Deus, para nós não sermos levados como vento. Amém? Senhor, agradeço a oportunidade aqui. Não sei quem que vai. Aleluia. Amém, meu amado. Deus abençoe em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Ensinamento, né, amados? Precisamos ter ensinamentos. Às vezes nós pregamos muito em pregações avivadas e tudo. Isso é bom, é maravilhoso. Mas também temos que aprender diante da palavra de Deus. Amém? Quem está com sua cartinha aí para Deus? A gente chama de cartinha para Deus, que é a nossa cartinha da nossa campanha 7 semanas na presença do Senhor pela sua vida, para que Deus venha tocar em você, venha moldar você, venha transformar você, nos transformar, né, amados, nele, porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia, igreja. Tá frio aí? Desliga aí, vamos deixar quente esse lugar aqui. Aleluia, glória a Deus. Está aí, amados, com sua cartinha? Como que funciona, pastor? Você vai estar fazendo uma campanha de 7 semanas. Na cartinha aqui está aqui a primeira, a segunda, a terceira, até a 7ª semana você marca o dia que você vem. Terminou a sua campanha, você pode, o que você escreveu aqui atrás, só você e Deus saberá, você dobra e coloca nessa caixinha. Todo culto, todo evento na igreja estaremos orando pelos seus propósitos diante de Deus. E aquilo que se cumprir na sua vida, eu peço em nome de Jesus, venha aqui à frente e ministre aquilo que o Senhor, testemunhe, né? Aquilo que o Senhor fez e faz na sua vida, porque todos os dias temos um milagre, que é acordarmos com saúde e vida. Todos os dias temos um milagre da parte de Deus para contar. Amém? Então pega aí seu pedidinho. Quem não está na campanha e quer fazer parte? Quem quer fazer parte da campanha, amém? Pega um. Já pegou? Já vai escrevendo aí. Hoje vai ser a sua primeira semana, já marca aí. Vai escrever nos seus alvos. Levanta aí. Levanta a sua cartinha para Deus aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos, Senhor, pela vida que nos deste. Apresentamos diante de Ti, Senhor, os nossos pedidos da nossa cartinha, da nossa semana, da nossa campanha diante de Ti. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, venha abençoando sobre a vida do meu amado irmão e irmã, Senhor, que com fé, Senhor, como foi ministrado nesta noite, que com fé tenha apresentado diante de Ti, Senhor, os pedidos
os clamor, as suas necessidades, Pai, aquilo que eles têm buscado com fé. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és bendito, e como diz a Sua palavra, em Teu nome, Jesus, pedimos a Ti com fé, crendo que já recebemos, e assim será feito. Abençoe a vida de cada um, Deus, derrama a Tua graça, derrama a Tua unção, derrama o Teu poder, derrama o Teu Espírito Santo, o Consolador, sobre as nossas vidas. Venha com a Tua paz, venha com a Tua benignidade, o Teu amor sobre as nossas vidas, e nos faça, Deus, entender o sacrifício da cruz, e nos faça, Senhor, compreender esse amor de tal maneira que o Senhor tem por nós, mesmo não merecemos, mas o Senhor nos ama. Entregamos a Ti a nossa vida, assim eu Te louvo, Te bendigo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, amados, Ele é maravilhoso. Lembrando que domingo temos culto às 19 horas, amém? Não falte, convide mais um, venha você mais um, mais dois, mais três, venha a sua família toda, em nome de Jesus, aleluia. Eu queria chamar à frente aqui o irmão Ronaldo, você fala com ele, Ronaldo, comparo ele ao goleiro do Corinthians. Amados, esse irmão abençoado aqui hoje está completando mais um ano de vida, amém? Vamos bater um parabéns animado para ele aqui, glória a Deus. Quantos anos, irmão? 53 anos, amados, amém? Igual eu sempre digo, se rodou de pneu murcho, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar todo mundo junto, amém? Vou contar até 3, 1, 2, 3 e... Parabéns a você, muitas felicidades. Mais uma vez, vamos lá. Parabéns pra você, muitas felicidades. Aleluia, parabéns, meu irmão, Deus te abençoe, multiplique e viva muitos e muitos anos com saúde, amém? Essa igreja te ama, amém? Faltou um bolo, né, amados? Agora cantar parabéns sem bolo, tá bom, tá maravilhoso. Deus prospera em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mais alguma coisa? Acabou? Que não me passaram o script do culto? Amém, glória a Deus. Brincadeira, amados, estende suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos e glorificamos a Ti, meu Pai. Vem abençoando, Senhor, cada pedido, Senhor, desta caixinha, Senhor, que os Seus filhos com fé têm depositado, têm clamado, têm pedido. Venha, Pai, abençoando, trazendo e prosperando, Senhor, a Tua bênção sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, em santidade para os nossos lares, nos guardando de todo mal, repreendendo, Senhor, todo o levantar do inimigo. Nos ensine, Senhor, a resistir ao diabo, como diz a Tua palavra, e ele fugirá de nós. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que esse restante de semana venha a ser abençoado, Deus, que venha a ser próspero, meu Pai. Repreende, Senhor, todo mal, Senhor, toda depressão, Senhor, todo sentimento de suicídio, Senhor, que caia por terra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a terra com a Tua presença, derrame a Tua graça, Senhor, sobre os povos e nações, meu Pai, em nome de Jesus, para que o Teu povo Te conheça, Senhor, para que o povo conheça, Senhor, que Tu és o Senhor, o Deus dos deuses, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai
e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Não saia daqui sem dar uns 10 abraços dizendo: a tua vitória é a minha vitória, em nome de Jesus.